Então, desde aquela época, já surgiu a ideia, a análise, né, o estudo para a implantação dessa lombada. E ela estava já passando por um processo de aferição com os órgãos reguladores para poder ser instalada. E coincidiu, né, a infeliz coincidência, com mais um acidente que aconteceu na terça-feira aqui no mesmo trecho que vitimou o outro motoboy, o Igor. E quando foi ontem, a lombada foi instalada. Ela já está aqui, ó, posicionada, tá? Aqui no retão de Manaíra, bem na frente do Clube dos Oficiais. Então, a velocidade máxima permitida nesse trecho é de 50 km por hora. Então, essa lombada foi instalada ontem e vai ficar durante um período na questão da adaptação, na questão do teste, para poder disciplinar, fiscalizar e também educar quem passa por esse trecho aqui do retorno de Manaíra, que todo mundo sabe virou palco de tragédia, principalmente para quem anda de moto. A gente tem uma fala aí do George Moraes, que é o superintendente da CEMOB. Ele explica, ele fala um pouco mais sobre esse radar eletrônico. Vamos ouvir. Será um radar medidor de velocidade, limitando justamente a 50 km por hora a velocidade na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, retão de Manaíra, que possui dupla finalidade, né, de fiscalização e de segurança, garantindo a todos os motoristas que trafegam ali naquele importante corredor que interliga bairros populosos como Manaíra, Bessa, acesso à Avenida Tancredo Neves, acesso à BR-230, inicialmente com um período educacional de 10 dias, para que todos possam ser alertados, informados, orientados, se adaptem, se acomodem com a situação e após finalizado o período educativo, funcionando aí a pleno vapor. Tá aí, um equipamento importante que tem aí, pelo menos a ideia é evitar novas tragédias, né? E para você ter uma referência, tá vendo aqui, ó, o redutor de velocidade está bem atrás de mim. Eu vou dar uma virada para você ter uma ideia de onde aconteceram os acidentes. O do motoboy Kelton foi justamente no semáforo aí, esse semáforo que está verde nesse momento. Então, esse foi o cruzamento onde ocorreu a tragédia no dia 11 de setembro com o motoboy Kelton. E o acidente do Igor foi exatamente uma esquina depois. Então, mostra aí que o equipamento foi colocado em um ponto estratégico, um ponto em que as pessoas aqui tendem a andar com velocidade acima do permitido. Então, Paulo Neto, a gente torce, a gente está aqui querendo que realmente esse equipamento e também a consciência das pessoas, que elas mudem, que elas passem a respeitar as leis, as regras de trânsito. A gente não quer outra família chorando, a gente não quer mais gente morrendo no trânsito, principalmente nessa via, um dos principais corredores aqui da capital. Eu volto com você. Obrigado, David. Inclusive, eu quero aproveitar a sua participação, David, por gentileza, para tirar uma dúvida minha. É verdade que o motorista que provocou o acidente, o motorista do carro, tem várias multas, inclusive, ao longo desses últimos meses? Procede essa informação? Paulo Neto, se é o motorista, eu não tenho essa certeza. Esse levantamento foi feito por mim ontem, com a ajuda de alguns profissionais dos órgãos de trânsito aqui do município de João Pessoa. Mas o carro, sim. O carro, ele foi registrado, ele foi flagrado em várias lombadas eletrônicas semelhantes a essa aqui, com excesso de velocidade. São 6 multas só esse ano. A primeira multa foi no dia 10/5, às 2h57 da tarde, na Avenida Castelo Branco. Transitar em velocidade acima do permitido em 20%, a multa de R$ 130,16. Depois, no dia 18/5, às 7h37 da manhã, também na Avenida Castelo Branco, com a mesma infração, transitar em velocidade acima do permitido em até 20%, outra multa de R$ 130,16. No dia 1º de junho, a 1h31 da tarde, na Avenida Esperança, que fica nesse bairro aqui, fica em Manaíra, transitar com velocidade acima do permitido em até 20%, outra multa de R$ 130,16. Mais uma multa no dia 24/6, às 3h48 da tarde, na Avenida Castelo Branco, transitar acima da velocidade permitida em até 20%, outra multa de R$ 130,16. Mais uma multa no dia 27/7,
às 9h04 da manhã, também na Avenida Castelo Branco, transitar em velocidade acima do permitido em 20%, R$ 130,16 em multa. E a última multa desse ano foi no dia 29/8, às 9h38 da manhã, na Rua das Trincheiras, que é lá no centro, transitar acima da velocidade permitida em até 20%, outra multa de R$ 130,16. O acúmulo de 2021 é de R$ 780,96 em multas e 20 pontos na carteira de habilitação. Essas multas estão associadas ao carro. Eu não consegui confirmar se em todas essas infrações quem estava dirigindo era o motorista de ontem. Existe também outra questão que está sendo analisada com relação a esse veículo, que é um veículo do modelo Argo. A polícia está investigando se houve uma adulteração na placa. Foi encontrada uma fita isolante na placa, que sem a fita fica QFO, mas buscando essa placa QFO com a numeração, vai dar em uma moto Bros. E a placa do carro com as letras QFQ dá justamente no carro, no modelo, no veículo que está envolvido no acidente, que era o carro que ficou no local. Tudo isso está sendo investigado pela Polícia Civil para saber se houve algum tipo de adulteração, mas com relação à placa QFQ, que é o carro realmente envolvido no acidente de ontem, existem todas essas infrações, além de mais 4 infrações no ano passado, com as modalidades bem parecidas. Uma delas, inclusive, foi aplicada na cidade de Recife. Eu volto com você, Paulo. Obrigado, Neto. David. Valeu, obrigado pelas informações e parabéns pelo trabalho. Eu fiz essa pergunta, David, para ficar claro, para deixar claro para você a diferença entre as multas que constam naquela placa e as multas que constam na carteira do motorista que provocou o acidente. Não está comprovado que essas multas foram provocadas por aquele motorista. As multas são inerentes à placa do carro, certo? Aquela placa do carro, QFQ 7013, QFQ 7013 PB. Quase R$1.000 de multa só esse ano. Você está vendo aí na sua tela. Pode ter sido por ele? Há a possibilidade de terem sido cometidas todas essas multas por ele? Todas essas infrações que geraram multa? Pode. Podem ter sido apenas algumas? Também pode. Como também ele pode não ter cometido qualquer infração. E essas multas terem sido provocadas por parentes, por amigos, por qualquer outra pessoa que pegou o carro. Isso a polícia vai investigar juntamente, esse histórico, claro, juntamente com o fato que David trouxe agora por último, mas não menos importante. A placa, no momento em que o carro atropelou o motoboy, na chegada da CEMOB, foi percebido que a placa estava adulterada com a fita isolante, aquela fita preta. Isso vai dar um problema sério. Inclusive, tem vídeo, rolando aí nas redes sociais com relação a agente da CEMOB tirando essa fita. Então, vai ter que explicar também não só questões inerentes ao acidente, como também a essa adulteração da placa. São 6h14, 6h14. Bom dia, Paraíba! Hoje